Olá, boa noite a todos. Quinta-feira, 31 de março. Veja os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Política. Ranolfo Vieira Júnior assume o comando do governo do estado. Ao Rio Grande do Sul, entrego o sentido da minha vida e o juramento da minha lealdade como governador de todos os gaúchos. Últimas horas de Eduardo Leite como chefe do executivo foram de especulação sobre o futuro do político. Já já os detalhes. Política na polícia. Prefeito de Canoas é afastado do cargo por suspeita de crimes em contratos do município. Saiba por que o Ministério Público pediu a prisão de Jairo Jorge. Polícia. Procurada a dupla de criminosos que matou um trabalhador durante assalto na capital. Veja como tudo aconteceu. Longe dos gabinetes e dos palácios, o cidadão comum enfrenta isso. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente. E olha, quinta-feira foi marcada pela mudança no comando do executivo do governo aqui do Rio Grande do Sul. Pouco antes das 5 da tarde de hoje, Eduardo Leite deixou de ser o chefe do executivo gaúcho. No final do dia, o comando passou às mãos de Ranolfo Vieira Júnior. A Gabriela Lerina acompanhou, passo a passo, esse dia extremamente movimentado na política e nos conta tudo a partir de agora. Gabi, a grande dúvida que fica é o destino político de Eduardo Leite, minha amiga, já que nos bastidores as especulações fervilham. Gabi, boa noite. Oi, Chamali, boa noite para ti e a todos que estão nos acompanhando. Pois é, meu amigo, estou aguardando terminar esta cerimônia de transmissão de cargo para conversar agora com o ex-governador Eduardo Leite, porque todo mundo quer saber o que vai acontecer. Mas sabe, Chamali, agora neste exato momento, faz cerca de uns 3, 4 minutos, que o ex-governador Eduardo Leite falou exatamente isso aqui no discurso dele. Eu não podia me omitir, eu não saio, eu me apresento para cumprir papel como cidadão que não se conforma com a armadilha política que se montou contra o próprio Brasil. Isso porque, né, Chamalho? Porque hoje à tarde, governador de São Paulo, João Dória, confirmou que vai seguir na disputa pelo PSDB como o nome para se candidatar à presidência aqui do Brasil. Então agora são os dois candidatos, Chamali. Tem Eduardo Leite e também João Dória. Lembrando que João Dória foi o vencedor das prévias lá de novembro. Agora bastante movimentação. Chamali aqui atrás de mim, ó, mostro para vocês ao vivo lá, ó. Ao vivo. Naquele cantinho daquela porta, vocês podem ver, tá toda a imprensa lá, Chamali. Porque na frente daquele cercado de imprensa ali tem uma mesa bem grande, onde estão Ranolfo Vieira Júnior, o novo governador do Rio Grande do Sul, todos os seus familiares, e lá dentro, meu amigo, tá lotado. Tem toda a cúpula do governo do estado aqui, secretários e deputados. Tem muita gente neste exato momento, nessa segunda parte, digamos assim, desta transmissão de cargo, que iniciou, como você disse, às 17 horas, mas não foi aqui não. Foi na Assembleia Legislativa. Mas antes de eu contar mais detalhes de como foi esta primeira parte da cerimônia lá na Assembleia, onde estava Ranolfo Vieira Júnior sendo apresentado aos deputados, onde também ele discursou, eu vou chamar um trechinho do que o ex-governador Eduardo Leite falou quando iniciou esta segunda parte da transmissão. Vou dizer, Chamalho, eu contei mais ou menos que o ex-governador agora, Eduardo Leite, falou por mais de 20 minutos e ele iniciou o discurso dele de despedida, agradecendo a todos os servidores e também aos gaúchos que confiaram nele nesses 3 anos de governo e falando sobre sonhos e sobre ódio. Vamos ouvir. Não é preciso diminuir o outro para fazer valer a nossa vontade. Nós não somos obrigados a odiar. Não podemos nos render a esse clima de ódio a partir da relação que nós estabelecemos, da convivência saudável
entre os poderes e instituições. Respeitando os acertos do passado, nós proporcionamos um modelo de articulação sereno, produtivo, com a marca da colaboração e em benefício daquilo que move a todos nós como agentes públicos, que é melhorar a vida das pessoas. Bom, Chemali, como eu estava trazendo as informações antes, a primeira parte dessa transmissão de cargo começou lá na Assembleia Legislativa por volta das 17 horas, quando então o novo governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, fez um juramento e foi apresentado aos deputados. E lá ele também discursou. Ranolfo falou sobre o prazer de ter trabalhado junto, que aprendeu muito com o Eduardo Leite, sobre gestão compartilhada e disse que é um homem simples. Vamos ouvir um trecho do discurso do novo governador. Não sou melhor do que o gaúcho mais simples, lá do interior ou aqui da periferia, que acorda todo dia para trabalhar e sustentar a sua família. É a ele que o poder público deve servir, ao povo, não aos homens de poder. A vocês, meus pais, Célia e Ranolfo, minha esposa amada Sônia, meus filhos Guilherme, Gustavo e Gabriela, o meu amor e o meu devotamento, minha gratidão e meu permanente pedido de perdão pela ocupação de meus dias. E por fim, ao Rio Grande do Sul, cujas cores gloriosas estão representadas naquela bandeira, entrego o sentido da minha vida e o juramento da minha lealdade como governador de todos os gaúchos. Muito obrigado. Chemali sabe que quando o novo governador Ranolfo Vieira Júnior falou de família, todo mundo se emocionou, as pessoas se levantaram e aplaudiram ele bastante forte, inclusive o pai e a mãe de Ranolfo estão presentes aqui nessa cerimônia, então também isso é bastante emocionante. Agora alguns detalhes, aqueles bastidores que eu sei que tu gosta, né, Chemali? Sim, sim. Tô louco para te fazer uma pergunta, Vitor. Desde o Ai, não sei se eu vou responder, se eu vou conseguir, mas vamos lá. Vamos lá. Desde o meio da tarde, quando a gente encontrou o ex-governador Eduardo Leite, ele estava todo o tempo assim, Chamalhó, sempre no celular, sabe? E aí, quando ele fez o último despacho dele, digamos assim, o último anúncio dele, ainda como governador do estado, foi também aqui neste mesmo salão, no Negrinho Pastoreio, em que ele pegou o telefone e disse o seguinte: gente, eu vou colocar aqui um cronômetro, porque às 4 horas e 27 minutos, 4h30 na verdade, ele deixaria de ser o governador do estado, e aí, de acordo com a lei, de acordo com a Procuradoria-Geral do Estado, a partir das 4h30 da tarde, ele já não podia mais falar como governador. Então daí ele botou esse cronômetro e isso foi muito curioso. Isso quando ele estava junto com a secretária estadual da Saúde, Arita Bergman, anunciando 120 milhões de reais para a saúde, para 28 hospitais aqui do Rio Grande do Sul, em 73 municípios. Foi o último despacho dele como governador do estado, e aí, ao final, a secretária Arita o abraçou e foi bem emocionante. Vamos ouvi-la. Essa nova missão nos dá esperança de que podemos continuar sonhando com um Brasil mais plural, com mais justiça, mais igualdade, mais respeito, com mais inovações, sonhando com um país melhor. A tua decisão nos enche de coragem, nos enche, de orgulho. Estamos pedindo para o Cristo, pode ser aquele grande de encantado, tá? Que te abençoe para sempre. Agora, minha amiga, se esse foi o último ato, hoje temos um novo governador, mas não temos oficialmente um secretário de segurança. Já se falou nomes desses bastidores, alguém técnico como que é o governador Ranolfo? Mas é a segunda tarefa que eu tenho aqui, Chemali. A primeira é tentar conversar com o ex-governador Eduardo Leite para saber qual, afinal de contas, como vai ser daqui para frente agora com esse anúncio de João Dória. E depois
Claro, obviamente, quem é o novo secretário de Segurança, por enquanto não tenho essa resposta, mas tem um boato, Chamali, de que esse nome técnico vem amanhã. Mas, logo, assim que terminar a transmissão de cargo aqui, vai ter uma coletiva de imprensa e eu vou tentar mais uma vez conversar agora com o governador Ranolfo Vieira Júnior, mas nos bastidores já fui atrás e a informação que eu tenho é que amanhã tenha este nome, que será um nome técnico. E isso está confirmado, viu, Chamali? Tá certo, Gabi. Bom trabalho. Canal aberto para Gabi Nerina, nossa equipe do SBT no Palácio Piratini, acompanhando esse último ato aí do ex-governador Eduardo Leite, agora do atual governador Ranolfo Vieira Júnior, e os dois tucanos, Dória e Leite, duelando nesse cenário nacional. Olha, as cartas ainda não foram todas postas na mesa. Pode ter surpresa até o prazo final para a candidatura do PSDB à presidência da República. Agora a gente vem aqui para a região metropolitana porque tem operação do Ministério Público e que afastou o prefeito de Canoas, Jairo Jorge. A investigação aponta a existência de um grupo criminoso dentro da prefeitura. O MP pediu a prisão do prefeito, mas a justiça negou. Veja na reportagem de Lucas Abate. Era de madrugada quando os policiais chegaram ao apartamento do prefeito Jairo Jorge. Além dele, os alvos da operação foram 2 secretários municipais e 3 servidores. Segundo o Ministério Público, um grupo criminoso atuava para fraudar contratos. O núcleo era formado por empresários gaúchos e de São Paulo, e o outro político, encabeçado pelo próprio prefeito. Nós iniciamos a partir de um relatório do TCE apontando algumas irregularidades numa determinada contratação dessa empresa de limpeza e cooperagem que o Dr. Júlio fez referência. A partir dali nós conseguimos aprofundar bastante o trabalho. Segundo a investigação, as fraudes ocorrem em pelo menos 5 contratos, como na prestação de serviços no Hospital de Pronto Socorro de Canoas e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O valor das contratações com as empresas pode chegar a 66 milhões de reais. Entre as fraudes identificadas, há pelo menos 8 delitos. Delito de peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, supressão de documentos, falsidade ideológica, fraude na licitação, organização criminosa, lavagem de dinheiro. O Ministério Público solicitou a prisão do prefeito, mas o pedido foi negado pela Justiça Gaúcha. No total, são investigadas 24 pessoas e 15 empresas. 7 foram proibidas de firmar contratos com o poder público. Jairo Jorge deve ficar afastado pelo período mínimo de 6 meses. Denúncias gravíssimas. Olha, em nota, o agora prefeito de Canoas, Nedir de Vargas Marques, informou que até o momento desconhece o inteiro teor das ações realizadas hoje. No entanto, assegurou que todos os contratos da prefeitura passam por rigoroso processo de seleção. Nedir informou ainda que o município está à disposição do Poder Judiciário para esclarecimento dos fatos. A defesa do prefeito afastado, Jairo Jorge, afirma que ele prestará todas as informações necessárias. Vamos ouvir. Já estamos indo em busca dos autos para tão logo seja possível fazer uma manifestação completa, inclusive com a participação do prefeito, se possível, a respeito de tudo o que esteja sendo tratado nesse processo. Nesse momento, como advogado de Jairo Jorge, eu venho a público manifestar que com toda a serenidade, com toda a calma, com toda a tranquilidade, o prefeito de Canoas vai se manifestar, vai tomar todas as medidas para voltar àquele que é o seu lugar, a cadeira de prefeito de todos os canoenses. E agora a vida do cidadão comum. Mais um assassinato em plena luz do dia aqui na capital gaúcha. Um homem foi atingido na cabeça quando chegava para trabalhar na Zona Norte. Os bandidos ainda roubaram o carro da vítima. O Guilherme Roquette conta pra gente. O crime aconteceu por volta das 9h30 da manhã na Avenida Jaime Vignoli. O profissional estacionou o carro bem ao lado daquela parede com plantas. Quando desceu, foi abordado por 2 indivíduos. Segundo a polícia, ele reagiu e foi atingido por um tiro na cabeça. A loja ainda não está aberta ao público, mas o profissional já trabalhava para o mesmo grupo de empresas há 15 anos. Ontem ele veio instalar a rede de internet e voltou hoje para concluir o serviço.
Os 2 bandidos fugiram com o carro em direção à Alvorada e abandonaram o veículo. O automóvel foi localizado ainda durante a manhã, mas a dupla não foi identificada. Segundo a polícia, a loja não tinha câmeras porque os sistemas de rede ainda estavam sendo instalados. Vamos coletar agora os depoimentos, né, de pessoas próximas dele também para descartar qualquer outra hipótese, né, e eventuais testemunhas. Covardes que merecem cadeia sem dó. E olha, um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de calçados hoje à tarde em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. É o destaque que abre o Giro de Notícias. Os funcionários perceberam que a fábrica estava pegando fogo quando o alarme disparou. Rapidamente, eles deixaram o prédio e se uniram para retirar os materiais. 5 caminhões de bombeiros foram usados no combate às chamas, que teriam começado na produção. Ainda não há informações sobre os prejuízos. Em Sapiranga, 5 homens de uma gangue são acusados de espancar um rapaz quase até a morte e também de deixar uma adolescente de 17 anos paraplégica. Ela foi atingida com um tiro na coluna. 3 dos acusados já foram presos. O caso aconteceu em fevereiro, próximo a um clube da cidade. E um bebê com poucos minutos de vida foi encontrado dentro de um vaso sanitário em uma reserva indígena na cidade de Redentora, região norte do estado. A criança nasceu quando a mãe, uma jovem de 17 anos, usou o vaso. O bebê foi encaminhado ao hospital e passa bem. A polícia investiga o caso. E ainda hoje, aqui no Segunda Edição, preparem o casaco. Como fica o tempo, hein, Yasmin Luz? Ainda mais frio, Chemali. Hoje já teve até temperatura negativa no estado. Os detalhes, previsão do tempo completa, eu conto depois do intervalo. Voltamos com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Agora eu quero falar com você, anunciante que tem uma empresa e quer ver ela crescer ainda mais. Nem todo mundo sabe, mas existe um jeito muito simples e totalmente online de anunciar no SBT. É o SBT Ads, uma plataforma onde você pode programar e contratar os melhores espaços de publicidade em todas as plataformas do SBT. Você que está me assistindo agora, poderia estar assistindo a marca da sua empresa passando por aqui. Então não fique de fora. Quero ver seu anúncio, hein? Acesse agora sbtads.com.br e anuncie com a gente. Nos vemos por aqui. E olha, meio esse troca-troca na política, quinta-feira foi de paralisação da Polícia Civil Gaúcha, que pede reajuste salarial acima dos 6% oferecidos pelo governo do estado. Hoje à tarde, o sindicato agendou uma reunião de negociações para a próxima terça-feira com o agora governador Ranolfo Vieira Júnior. A paralisação fica suspensa a partir de hoje. E agora, hora de futebol aqui no Segunda Edição, a dupla Grenal de olho no fim de semana. Quer dizer, mas o Grêmio, né? Que já tem a final do Gauchão pela frente. O Matheus Schenck atualiza pra gente. Pois é, Chemali. O Grêmio teve apresentação hoje à tarde. Reforço chegando. O lateral direito, Rodrigo Ferreira, foi apresentado. Mas jogar mesmo só na Série B, a partir da semana que vem. Sobre minhas características, eu sou um atleta que hoje me considero muito equilibrado, tanto defensivamente como ofensivamente, sabendo das características e da maneira com que o professor Roger gosta com que essas equipes jogam. Sobre a final de sábado, em que o empate já garante o título na Arena contra o Ipiranga, Diego Souza segue como dúvida. Ele tem uma lesão crônica no músculo da coxa e o Grêmio acredita que, poupando o jogador dos treinos, pode tê-lo em campo na decisão. Ainda sobre atacante. Lembra do sonho chamado TT? Foi só isso mesmo, sonho. O Lyon, da França, confirmou a contratação do jogador e não irá emprestá-lo para jogar 3 meses no Grêmio, como era a expectativa tricolor. No Inter, dia de repercutir as declarações de Paulo Brax. Pegou mal dentro do clube o texto do ex-diretor executivo do Colorado, demitido há um mês e que soltou o verbo nas redes sociais. Falando em redes sociais, vazou foto do D'Alessandro com gelo no tornozelo, para estar apto a jogar semana que vem. Falando em veterano, de volta contigo, Chemali. Tá certo, Matheus Schenck. Olha, agora eu tenho uma pergunta para vocês que nos acompanham. Já tiraram os casacos do armário?
porque olha, o friozinho já deu as caras. Hoje foi registrada a primeira marca negativa do ano até agora. E a gente vai para a redação para saber qual cidade teve essa marca, hein, Yasmin Luz? Boa noite, Yasmin. Boa noite, Chemalha, a todos que nos acompanham. O casaco ainda não tirei, mas a coberta sim, também viu? não, mas dia vamos lá. mais gelado do ano, em Pinheiro Machado, a gente teve aí a temperatura de 8 décimos negativos. Em Bagé fez 3,9 graus, a menor da série histórica dos últimos 110 anos em um mês de março. Em Quaraí, Chemalha, a temperatura foi de 2,5 graus na fronteira oeste, então, e a gente vê nas imagens, Chemali, geada em pleno mês de março. Também teve frio aqui na capital dos gaúchos. Porto Alegre marcou 11,4 graus, temperatura mais baixa de 2022 até então. Agora a gente tem aí 16 graus a temperatura nessa noite. Chemali, alguns destaques da previsão do tempo. A massa de ar polar propicia uma manhã gelada ainda nessa sexta-feira. Nas baixadas dos campos de cima da serra, a temperatura poderá baixar de 0 no começo do dia. Alguns décimos negativos poderão ser registrados na região de São José dos Ausentes e Bom Jesus, que também tem risco de geada. Tempo segue firme no próximo sábado, mas separa o guarda-chuva, meu amigo, porque no domingo volta a chover forte no Rio Grande do Sul, especialmente no centro, oeste e sul do estado, e aí sim não se descarta novos temporais, ou seja, separa o casaco e o guarda-chuva. Tá certo, Yasmin, obrigado pelas informações. E olha, gente, última notícia, a campanha nacional de vacinação contra a gripe começa já na próxima segunda-feira em todo o Brasil e será dividida em 2 etapas. Em Porto Alegre, a imunização acontece em 124 unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, conforme o horário de atendimento de cada local. A primeira etapa, que vai até o dia 30 de abril, é para idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Portanto, aí não percam essa chance de se proteger contra a gripe. Obrigado pela sua audiência. Na sequência, SBT Brasil. Amanhã, 11h30, SBT Rio Grande com André Rar. A gente volta para o Sextou, 7h20 da noite. Tchau, tchau.